Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa quarta-feira, 11 de setembro. O nosso boletinho de ontem, terça-feira, deu bom. O boletinho de segunda também deu bom, bateu tudo. Então, bora conferir os jogos e tentar forrar nessa quarta-feira. Às 3h15 da tarde, a gente tem jogo pela primeira divisão da Bósnia. Zrinjski Mostar contra Sloga. O Zrinjski joga em casa, é favorito para esse jogo. Esse é o jogo pela primeira rodada, o campeonato acabou de começar, mas na última temporada o Zrinjski acabou ficando em segundo lugar na primeira divisão da Bósnia. Dos 33 jogos do campeonato, foram 24 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, teve um ótimo aproveitamento na última temporada. Já o Sloga, na última temporada, acabou ficando em sétimo lugar e dos 33 jogos foram 13 vitórias, 3 empates e 17 derrotas. Não teve um bom aproveitamento na última temporada. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto do Zrinjski em casa, dos últimos 10 jogos foram 6 vitórias e 4 derrotas. Algumas derrotas, de amistosos, provavelmente estava com um time misto, não seria o time completo, então é até justificável essas derrotas nos amistosos. E dando uma olhada nos últimos 10 jogos do Sloga fora de casa, foram 5 derrotas e 5 empates. Não é um time que tem um bom aproveitamento fora de casa. Dando uma olhada também no último confronto direto entre eles, que aconteceu em abril desse ano, na casa do Sloga, acabou ficando 2-0 para o Zrinjski. O Zrinjski agora joga em casa, vai ter o apoio da torcida, é um time melhor, tem um elenco superior, é um time que recebe mais investimento do que o Sloga e tem tudo para ganhar esse jogo. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Zrinjski, com uma odd de 1,26 para a gente colocar no boletim. Às 9 da noite, a gente tem quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians contra Juventude. O jogo de ida na casa do Juventude acabou ficando 2-1 para o Juventude. Agora o Corinthians joga em casa, é obrigado a fazer pelo menos um gol para continuar na disputa e avançar às semifinais. E dando uma olhada no retrospecto do Corinthians dentro de casa, a gente vê que ele costuma marcar gols dentro de casa. Venceu o Flamengo por 2-1. Depois aqui acabou perdendo para o Bragantino de 2-1, mas ainda assim marcou um gol. Depois 1-1, marcou gol dentro de casa. 1-1, marcou gol. E 0-0, que sai um pouco do padrão. Olhando os últimos 5 jogos do Juventude fora de casa, a gente vê que ele costuma sofrer gols. 0-0, que sai um pouco do padrão. Depois perdeu de 2-1. Depois ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense fora de casa, mas ainda assim sofreu um gol. Perdeu para o Inter de 2-1 e aqui empatou com o Fluminense por 2-2. Então a gente vê que o Juventude fora de casa costuma sofrer gols, o Corinthians dentro de casa costuma fazer gols e agora é obrigado a fazer pelo menos um gol. Não vai contar com o Memphis Depay para esse jogo, mas ainda assim tem Rodrigo Garro, Thales Magno, Hugo Souza vai jogar no gol, é um ótimo goleiro. Então a gente acredita que para esse jogo, com o Corinthians precisando da vitória, para garantir a classificação para as semifinais, ele consiga pelo menos fazer um gol dentro de casa. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de meio gol do Corinthians na partida. Tá com uma odd de 1,18 para a gente colocar no boletim. Às 9h30 da noite, também pelas quartas de final da Copa do Brasil, a gente tem Atlético Paranaense contra Vasco. O jogo de ida na casa do Vasco acabou ficando 2-1 para o Vasco. Agora o Atlético joga em casa, é obrigado a fazer pelo menos um gol para continuar na disputa. E dando uma olhada no retrospecto do Vasco fora de casa, a gente vê que ele costuma sofrer gols fora de casa. Dos últimos 5 jogos do Vasco jogando fora de casa, ele sofreu gols em 4 dos últimos 5 jogos. Aqui, uma vitória contra o Vitória por 1-0, que sai um pouco do padrão, mas depois 2-2 contra o Criciúma, sofreu gols, 1-1 contra o Atlético Goianiense, sofreu gols, perdeu para o Grêmio de 1-0 e perdeu para o Atlético Mineiro de 2-0. O Atlético Paranaense é um time que costuma jogar bem dentro de casa, é um time muito forte dentro de casa e precisando da vitória, precisando tentar
igualar esse placar para continuar na disputa, a gente acredita que ele, jogando em casa com o apoio da torcida, consiga pelo menos fazer um gol na partida. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de meio gol do Atlético Paranaense. Tá com uma odd de 1,19 para a gente colocar no boletim. Às 10 da noite, a gente tem jogo pela primeira divisão da Costa Rica, Punta Arenas contra Alajuelense. Dando uma olhada na classificação dos dois times até agora, esse é o jogo pela 9ª rodada, então o campeonato já começou há algum tempo. Quando a gente olha a classificação dos dois times até agora, atualmente o Alajuelense em primeiro lugar, dos 8 jogos que teve até agora, foram 5 vitórias e 3 empates, até agora nenhuma derrota, e o Punta Arenas, atualmente em 11º lugar, dos 8 jogos que teve até agora, foram 2 empates e 6 derrotas, nenhuma vitória até agora. E dando uma olhada no retrospecto do Alajuelense fora de casa, ele costuma jogar bem mesmo fora de casa. Dos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo, considerando o poder ofensivo do Alajuelense, é um time melhor, um time superior, tem um elenco muito melhor do que o do Punta Arenas, até agora não perdeu no campeonato, tem um aproveitamento bom até fora de casa, é favorito para esse jogo, mesmo jogando fora de casa, então o nosso palpite para esse jogo é dupla hipótese para o Alajuelense ou empate, tá com uma odd de 1,13 para a gente colocar no boletim. E às 11 da noite, também pela primeira divisão da Costa Rica, a gente tem Saprissa contra Zeledon. O Saprissa joga em casa, é favorito para esse jogo, e dando uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Saprissa em 6º lugar, dos 8 jogos que teve até agora, foram 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Zeledon, atualmente em 9º lugar, dos 8 jogos que teve até agora, foi só 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Dando uma olhada no retrospecto do Saprissa dentro de casa, dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Já olhando o Zeledon fora de casa, dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em abril desse ano, na casa do Saprissa, que também é o caso desse jogo, acabou ficando 1-0 para o Saprissa. O Saprissa joga em casa, vai ter o apoio da torcida, é um time superior comparado ao Zeledon e tem tudo para ganhar esse jogo. Então, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Saprissa, tá com uma odd de 1,20 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Vitória do Zrinjski Mostar, com uma odd de 1,26, mais de meio gol do Corinthians, com uma odd de 1,18, mais de meio gol do Atlético Paranaense, com uma odd de 1,19, Alajuelense ou empate, com uma odd de 1,13, e vitória do Saprissa, com uma odd de 1,20, totalizando uma odd de 2,39, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo e se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!